Nessa aula, nós vamos com os olhos do seu cliente, entender as dores do seu cliente, entender os seus desejos, entender como ele vê o mundo. E quando você faz isso, tudo muda. Você começa a entender de fato o seu público comprador. E basicamente, quando você faz anúncios na internet, quando você cria sites, quando você cria uma segmentação, uma campanha ou até um produto, você não pode criar baseado naquilo que você acha que tem que ser criado. Marketing não é achismo, tráfego não é achismo, é tudo baseado em dados. Você tem que entender o seu cliente e tudo parte dali. Então, quando você vê o mundo com os olhos do seu público comprador, tudo muda. Você vai para um outro nível muito mais rápido. Mas, Thiago, o que é o mapa da empatia? Que bicho é esse? Bom, é uma ferramenta para você aplicar, super simples, que eu vou te mostrar o passo a passo aqui. Eu recomendo que você faça esse exercício e eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para você entender o seu público na hora de anunciar, de melhorar os produtos, enfim, fica muito mais fácil você gerar resultado. Então, esse aqui é um exemplo do mapa da empatia. Você vai fazer um desenho, pode pegar uma folha sulfite e fazer esse desenho que está aqui. Colocar um rostinho e colocar uma pergunta. O que a pessoa pensa e sente? O seu público comprador. O que vê, o que fala e faz e o que ouve. E aqui embaixo colocamos dores e necessidades. E aqui você pode colocar o nome do seu público comprador e a idade aí média que você acredita que ele tem ou baseado na pesquisa que você fez. Bom, agora a pergunta é, entendi as categorias, o que pensa, o que ouve, o que vê, mas para ficar mais claro, cada categoria aqui, eu coloquei algumas perguntas que você precisa responder. E se você responder se colocando no lugar do seu cliente, fica mais fácil de entender ele. Beleza? Então, o que vê? Quais são as perguntas que você tem que responder? Como é o mundo em que ele vive? Então é o seguinte, vou colocar um exemplo aqui que é muito diferente do Thiago. Eu tenho ali um treinamento de tocar teclado. E a maioria do público são pessoas acima de 55, 60 anos. Então eu tenho que enxergar o mundo com uma pessoa dessa idade. E até para me ajudar eu posso fazer entrevistas e perguntar pro meu pai, para um tio meu, para alguém que tem uma idade como essa. Então fica mais fácil. Então, como é o mundo que ele vive? É diferente que o meu. Talvez o mundo que eu vivo é mais tecnológico. Eu fico mais na internet, mais redes sociais. E talvez o mundo de uma pessoa assim não é esse mundo que eu vivo. Quais sites ele lê? Quais redes sociais ele convive mais? Porque talvez você foca no Instagram, mas ele fica mais no Facebook. Então tem que tomar cuidado com isso. Como são os amigos dele? O que as pessoas o que rodeiam fazem? O que está em alta no cotidiano dele? Que revistas e livros ele lê? Então, isso aqui é você enxergar o mundo conforme o seu público enxerga. O que ouve? Que pessoas e ideais o influenciam? Isso é interessante. Quem ele segue na rede social? O que falam? O que influencia ele? O que as pessoas importantes de sua vida dizem? Que atitude tem as marcas preferidas? O que as marcas falam? Quem são seus ídolos? Ele escuta podcasts? Se sim, quais? Podcast, pode ser programa de rádio, pode ser programa de TV, mas o que ele consome? Outra categoria é o que pensa e sente. Quais são algumas ideias importantes que ele pensa e não diz? Como ele se sente em relação à vida? Então, eu me colocaria no lugar de uma pessoa assim, me sentindo nessa idade e eu já começo a me questionar aqui. Enfim, vem algumas respostas mais claras, né? Com o que anda preocupado ultimamente? Por quê? Quais são alguns dos seus sonhos e o que pensa do futuro? Eu lembro que quando a gente começou a fazer o mapa da empatia do Aprenda Teclado, nossa, mas tudo ficou mais claro, nossa comunicação ficou mais clara. Nós tivemos que aumentar, por exemplo, o caracteres do e-mail, a fonte, que era uma fonte pequena assim e mal dava para ler. Então, como nosso público a gente viu que tinha muitas pessoas da terceira idade, nós simplesmente aumentamos, porque o mundo em que ele vive, ele precisa enxergar as letras mais claras, ter não muitos textos. Então, isso ajuda. E as suas vendas dependem
disso. Se a comunicação não é clara, se não se conecta com o seu público comprador, não vai fazer sentido. Não adianta criar uma campanha no Google de qualquer maneira que não vai funcionar. Até pode funcionar, mas você não explora o máximo daquela campanha. O que fala e faz? O que é comum ele dizer para as pessoas? Como ele costuma agir? Quais são os hobbies? Do que ele gosta de falar? E como é a sua linguagem? Então, como é que ele fala? Como é que ele conversa? E como ele fala, para mim, é muito importante, porque a forma como a pessoa se comunica é aquela maneira que você tem que se comunicar com ela. Então, eu não me comunico com o meu cliente com as palavras que eu utilizo no meu dia a dia. Eu me comunico com o meu cliente com as palavras dele, com os termos que ele utiliza. Assim, ele se sente em casa na conversa. E o nosso objetivo não é colocar a nossa vida dentro do cliente, aquilo que a gente olha para o cliente. Nós temos que entender o mundo pelos seus olhos e vender depois os nossos produtos e serviços, né? Quais são as suas dores? Do que ele tem medo? O que o frustra? Do que reclama? O que tem atrapalhado ele? Quais os problemas? O que ele gostaria de mudar em sua vida? Quais são as suas necessidades? Que tipo de coisa ele precisa sentir melhor? Quais são os seus sonhos? O que é sucesso? O que te faz feliz? E o que acabaria com as suas dores? Então, esse é um mapa da empatia. E eu queria aqui falar do Fábio Ricota, que me apresentou o mapa da empatia e me ajudou muito aqui nesse aspecto de conhecer mais do público comprador. E o que você precisa fazer agora? Um exercício super simples, que é pegar uma folha, olha como é simples, você pode fazer esse desenho, ou você pode responder as perguntas também simplesmente em texto, né, em linha, mas seria basicamente isso aqui, ó. Foi aquele desenho que eu fiz, certo? Vou colocar aqui, estou riscando com o mouse, então não é tão fácil quanto parece. Eu posso colocar, por exemplo, quais são as revistas que ele lê, e eu vou colocar o nome das revistas aqui. Programas de TV, aqui. Você vai responder todas as perguntas que estavam ali. O que frustra ele? Qual o medo? Vai colocando. Você pode fazer esse desenho, né? Inclusive, eu costumo até usar uma cartolina grande, rabisco, junto com algumas pessoas que eu convido para esse mapa da empatia, e fica lá visível para a gente analisar na empresa. E isso muda completamente o jogo, porque não só você, mas toda a sua equipe se coloca no lugar do cliente. Para mim, não existe empresa de sucesso que não tem um mapa da empatia, porque o mapa da empatia aqui é para descobrir mais o público comprador. Mas quando você se coloca no lugar do cliente em todas as etapas da venda e pós-venda, o jogo muda. Porque, esse cliente é muito chato, esse cliente é não sei o quê. Mas na verdade você que é ruim, você que não deixou clara a informação, você que não passou para ele. Quando o cliente está insatisfeito, tem cliente chato? Tem. Mas eu acredito que, pelo menos no meu jogo, é a exceção. Então você não pode falar que todo mundo é chato porque você não passou a informação clara do seu produto ou serviço. Então o mapa da empatia é fazer você e a sua equipe, todo mundo, sempre se colocar no lugar do cliente. Dessa maneira você retira todas as informações relevantes e também melhora toda a sua comunicação, seu produto, seu serviço e a sua empresa como um todo. Então, o resumo dessa aula é o seguinte: quanto mais eu me coloco no lugar do cliente, mais sucesso os meus negócios vão atingir. Por quê? Porque o meu negócio se resume ao meu cliente. O sucesso do meu negócio se resume ao sucesso do meu cliente. Por isso que você não pode ignorar o mapa da empatia. E aí, você tem o mapa da empatia? Se eu pedir para você aí, você está desenhadinho? Ainda não? Então comece agora. Vamos colocar a mão na massa, que é na prática que a gente realmente aprende, tem dúvidas. E se tiver, deixa aqui nos comentários, estamos aqui para te ajudar. Mas, esse é o momento para você criar e conhecer de uma vez por todas o seu público comprador. Beleza? Tamo junto e eu te vejo na próxima aula. Valeu!